trecho do livro Dinheiro Atrai Dinheiro, de Jerry e Esther Hicks. Por que alguns nasceram com doenças? O Jerry pergunta. Bem, quando vocês falam do equilíbrio do pensamento, vocês estão falando do equilíbrio do pensamento mesmo antes de termos nascido? Em outras palavras, por que alguém nasceria com um problema físico? Os Abraham respondem. Sim, mas da mesma maneira que o equilíbrio do seu pensamento está uniformizando o que você está vivendo agora, o equilíbrio do pensamento que você manteve antes do seu nascimento também é o que uniformizou o que você está vivendo. Mas você tem que entender que há os que vieram deliberadamente desejando a inaptidão física, porque eles quiseram o benefício que sairia disso. Eles estavam querendo somar algum equilíbrio à perspectiva deles. Antes de você vir para esse corpo físico, você entendia, a partir de onde quer que você esteja, que você pode tomar uma nova decisão sobre o que quer. E assim, não havia nenhuma preocupação sobre seu lugar de início nesse corpo físico, porque você sabia que se essa condição inspirasse um novo desejo por algo diferente, o novo desejo seria atingível. Há muitas pessoas que alcançaram tremendo sucesso em suas áreas da vida, que nasceram em condições que seriam consideradas o oposto extremo do sucesso. E esses seres serviram extremamente bem, porque nascer na pobreza ou na deficiência foi um forte desejo, o que foi o começo do pedir, o que era necessário antes que o sucesso pudesse começar a fluir para eles. Todos os seres que vêm para um corpo físico têm completa compreensão do corpo para o qual estão vindo. E você pode confiar que se eles vieram e permanecem, era a intenção deles, a partir do não físico, fazer isso. E sem exceção, quando o onde você está atualmente lhe provoca a tomar outra decisão sobre o que agora você deseja, você tem a habilidade de, se focar seu pensamento, realizar a essência daquela criação. A maioria está atraindo por padrão. Eles podem muito bem desejar o bem-estar, enquanto a maioria dos seus pensamentos está sobre temas que não apoiam o bem-estar. Não é uma boa ideia se pôr em uma perspectiva e tentar avaliar a propriedade do que qualquer outro está vivendo, porque você nunca será capaz de entender isso. Mas você sempre sabe onde está em relação ao que está querendo. E se você prestar atenção ao que está pensando e deixar seus pensamentos serem o guia, sentindo o que vem em seguida dentro de você, você se pegará guiando seus pensamentos na maior parte do tempo em direção daquilo que lhe agrada no final das contas. Discutimos o conceito de doenças incuráveis. Não há um aparato físico, não importa qual seja o estado de deterioração, que não possa alcançar saúde perfeita. Mas o que você acredita tem tudo a ver com o que você permite em sua experiência. Se você está convencido de que algo não é curável, isso é fatal, e então você ouve o que já tem. Normalmente sua crença será que você não sobreviverá, e assim você não vai sobreviver. Mas sua sobrevivência não tem nada a ver com a doença e tem tudo a ver com seus pensamentos. E então você diz a si mesmo: isso pode ser verdade para os outros, mas não é verdade para mim, porque eu sou o criador da minha experiência e escolho a recuperação, não a morte agora. Você pode se recuperar. Nós sabemos que essas palavras são facilmente ditas por nós e não tão facilmente ouvidas por aqueles que não acreditam em seu poder de criar. Mas a sua experiência sempre reflete o equilíbrio dos seus pensamentos. Sua experiência
é uma clara indicação dos pensamentos que você pensa. Quando você muda os pensamentos que está pensando, sua experiência ou indicador tem que mudar também. É a lei. Foco na diversão para recuperar a saúde de alguém. O Jerry pergunta: Abraham, havia um autor que contraiu uma doença que era considerada incurável, mas ele sobreviveu, e ele disse que foi capaz de fazer isso assistindo uma série de programas de humor na TV. Ele só assistia a esses programas e ria, e a doença foi embora. O que vocês diriam que está por trás da recuperação dele? Os Abraham respondem: a recuperação dele foi realizada porque ele alcançou o alinhamento vibracional com o bem-estar. Há 2 fatores primários envolvidos no encontro do alinhamento vibracional. Primeiro, o desejo dele por bem-estar foi dramaticamente aumentado por sua doença. E segundo, os programas que ele assistia o distraíam da doença. O prazer que ele sentiu quando ria com o humor dos programas era sua indicação de que a resistência tinha cessado. Esses são os 2 fatores requeridos na criação de qualquer coisa: querer e permitir. Normalmente, uma vez que as pessoas se foquem sobre problemas e afins, o bastante para não permitirem o próprio bem-estar e estão seriamente doentes, então elas viram a atenção não dividida para a doença, enquanto a perpetuam mais. Às vezes, um médico pode aumentar sua crença no bem-estar se ele tem um processo ou um remédio ao qual ele acredita que lhe ajudará. E nesse caso, o desejo é ampliado por causa da doença e a crença é aumentada por causa do remédio proposto. Mas no caso de uma doença supostamente incurável, ou no caso de uma doença supostamente curável, os 2 fatores que trouxeram a cura foram os mesmos: desejo e crença. Qualquer um que venha a ter a experiência do bem-estar pode alcançá-la sob qualquer condições. O truque é ter a expectativa do bem-estar, ou, como o homem em seu exemplo fez, simplesmente se distrair da falta do bem-estar. Ignorar a doença resolve? O Jerry perguntou. Percebi que durante minha vida adulta nunca estive tão doente de forma a não ser capaz de fazer o trabalho que eu pretendia naquele dia. Em outras palavras, eu sempre senti que meu trabalho era tão importante que eu não considerava não fazê-lo. Percebi, porém, que se eu estava começando a me sentir menos que bem, como quando eu estava no começo de uma gripe ou resfriado, uma vez que eu me focava no que eu precisava fazer em termos do meu trabalho, os sintomas iam embora logo. É porque eu estava focando em algo que eu queria? Os Abraham respondem: como você tinha uma forte intenção de fazer o seu trabalho e como você desfrutava dele enquanto fazia, você tinha a vantagem de um forte momento em direção ao bem-estar. Assim, quando parecia que algo estava distraindo daquele bem-estar por causa de alguma atenção a algo indesejado, você tinha apenas que se focar sobre a sua ação habitual e seu alinhamento retornava rapidamente. E os sintomas do desalinhamento enfraqueciam depressa. Frequentemente, você tenta realizar muito através da ação e, ao fazer, você se sente cansado ou oprimido. E esses sentimentos são seus indicadores de que está na hora de parar e se revigorar. Mas frequentemente, você se empurra adiante para a ação, ao invés de dedicar tempo para se reabastecer e se realinhar. E essa é a razão muito comum para que os sintomas de desconforto comecem a aparecer. A maioria das pessoas, quando sente um sintoma de doença, começa a prestar atenção naquele sintoma e normalmente desliza rapidamente para mais desconforto e desalinhamento.
chave é pegar seu desalinhamento antes. Em outras palavras, sempre que você sente emoção negativa, esse é seu sinal para alcançar um pensamento diferente, para melhorar seu equilíbrio vibracional. Mas se você não faz isso, seu sinal fica mais forte, até que, eventualmente, você possa sentir desconforto físico. Mas mesmo assim, como no exemplo que você acabou de colocar, você pode ainda direcionar o seu foco a algo que você deseja, tirando a sua atenção de qualquer coisa que esteja colocando fora de equilíbrio, e entrar no alinhamento, e os sintomas da doença terão que deixá-lo. Não há nenhuma condição da qual você não possa se recuperar, mas é muito mais fácil se você pegá-la antes, nos seus estágios sutis. Às vezes, estar doente lhe permite escapar de algo que você não quer fazer. E assim, em seu ambiente, há muita aprovação à doença, por causa de alguma outra coisa. Mas quando você começa a brincar com esse tipo de jogo consigo mesmo, você está abrindo as portas para uma doença maior.